Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo a esse vídeo. Bom, eu me chamo Mônica Abreu, sou aluna do programa Ensinar, Paulo Coelho Neto, curso de Letras. E nós estaremos apresentando aqui esse vídeo com um trabalho para a disciplina de Literatura Brasileira Contemporânea. Eu e os meus colegas, meus bestos da literatura, Eliane Almeida, José de Ribamar, João Francisco e Naira Lisa, estaremos falando um pouco sobre Guimarães Rosa. Faremos a análise do seu conto Soroco, Sua Mãe e Sua Filha, presentes no livro de Guimarães Rosa, Primeiras Histórias. E através deste conto nós também falaremos um pouco sobre o autor Guimarães Rosa, quem que ele foi, o seu fazer poético e suas contribuições para a literatura contemporânea brasileira. Então fica conosco até o final do vídeo para aprender mais sobre Guimarães Rosa. Aquele carro parara na linha de resguardo. Desde a véspera, tinha vindo com o Expresso do Rio. Estava lá, no desvio de dentro, na esplanada da estação. Não era um vagão comum de passageiros, de primeira, só que mais vistoso, todo novo. A gente reparando, notava as diferenças. Assim, repartido em dois, num dos cômodos as janelas sendo de grades, feitas de cadeia para os presos, a gente sabia que com pouco ele ia rodar de volta, atrelado ao expresso daí de baixo, fazendo parte da composição. Ia servir para levar duas mulheres, para longe, para sempre. O trem do sertão passava às 12h45. As muitas pessoas já estavam de ajuntamento, em beira do carro para esperar. As pessoas não queriam poder ficar se entristecendo. Conversavam, cada uma porfiando no falar com sensatez. Como sabendo mais do que os outros a prática do acontecer das coisas. Sempre chegava mais povo. Movimento, aquilo quase no fim da esplanada, do lado do curral de embarque de bois, antes da guarita do guarda-chaves, perto dos empilhados de lenha. Soroco ia trazer as duas, conforme. A mãe de Soroco era de idade, comprar mais de uns 70. A filha, ele só tinha aquela. Soroco era viúvo. Afora essas, não se conhecia dele o parente nenhum. A hora era de muito sol. O povo caçava jeito de ficarem debaixo da sombra das árvores de cedro. O carro lembrava um canoão no seco. Navio. A gente olhava nas reluzências do ar, parecia que ele estava torto, que nas pontas se empinava. O banco bojudo do telhadinho dele alumiava em preto. Parecia coisa de invento de muita distância, sem piedade nenhuma, e que a gente não pudesse imaginar direito, nem se acostumar de ver. E não sendo de ninguém. Para onde ia, no levar as mulheres, era para um lugar chamado Barbacena, longe. Para os pobres os lugares são mais longe. O agente da estação apareceu, fardado de amarelo, com um livro de capa preta e as bandeirinhas verde e vermelha debaixo do braço. Vai ver se botaram água fresca no carro, ele mandou. Depois, o guarda-freios andou mexendo nas mangueiras de engate. Alguém deu aviso. Eles vêm! Apontavam da rua de baixo, onde morava Soroco. Ele era um homenzão, brutalhudo de corpo, com a cara grande, uma barba fiosa, encardida em amarelo, uns pés com apercatas. As crianças tomavam medo dele, mais da voz, que era quase pouca, grossa, e em seguida se afinava. Vinham vindo com o trazer de comitiva. A filha, a moça, tinha pegado a cantar, levantando os braços. A cantiga não vigorava certa, nem no tom, nem no se dizer das palavras, o nenhum. A moça punha os olhos no alto, que nem os santos e os espantados. Vinha enfeitada de disparates, num aspecto de admiração. Assim com panos e papéis de diversas cores, uma carapuça em cima dos espalhados cabelos, enfunada em tantas roupas ainda de mais misturas, tiras, faixas e penduradas virundangas. Matéria de maluco. A velha só estava de preto, com um fichu preto. Ela batia com a cabeça nos docimentes. Sem tanto que diferentes, elas se assemelhavam. Soroco estava dando o braço a elas, uma de cada lado. Em mentira, parecia entrada em igreja, no casório. Era uma tristeza, parecia enterro. Todos ficavam de parte,
A chusma de gente não querendo afirmar as vistas, por causa daqueles transmodos e despropósitos de fazer risos. E por conta de Soroco, pra não parecer pouco caso. Ele hoje estava calçado de botinas e de paletó com chapéu grande. Botara sua roupa melhor, os maltrapos. E estava reportado e aparelhado, humildoso. Todos diziam a ele seus respeitos, de dó. Ele respondia: Deus vos paga essa despesa. O que os outros se diziam? Que Soroco tinha tido muita paciência. Sendo que não ia sentir falta dessas transtornadas pobrezinhas, era até um alívio. Isso não tinha cura. Elas não iam voltar, nunca mais. De antes, Soroco aguentara de repassar tantas desgraças, de morar com as duas. Pelejava. Daí, com os anos, elas pioraram. Ele não dava mais conta. Teve de chamar ajuda, que foi preciso. Tiveram que olhar em socorro dele, determinar de dar as providências de mercê. Quem pagava tudo era o governo, que tinha mandado o carro. Por forma que, por força disso, agora eu ia remir com as duas, em hospícios. O se seguir. De repente, a velha se desapareceu do braço de Soroco. Foi se sentar no degrau da escadinha do carro. Ela não faz nada, seu agente. A voz de Soroco estava muito branda. Ela não acode quando a gente chama. A moça, aí, tornou a cantar, virada pro povo ao ar. A cara dela era um repouso estatelado. Não queria dar-se em espetáculo, mas representava de outroras grandezas impossíveis. Mas a gente viu a velha olhar para ela, com um encanto de pressentimento muito antigo, um amor extremoso. E principiando baixinho, mas depois puxando pela voz, ela pegou a cantar também, tomando exemplo a cantiga mesmo da outra, que ninguém não entendia. Agora as duas cantavam junto, não paravam de cantar. Aí que já estava chegando a horinha do trem, tinham que dar fim aos aprestes, fazer as duas entrar para o carro de janelas enxequetadas de grades. Assim, num consumiço sem despedida nenhuma, que elas nem haviam de poder entender. Nessa diligência, os que iam com ela por bem fazer na viagem cumprida eram o Nenego, despachado e animoso, e o José Abençoado, pessoa de muita cautela. Esses serviam para ter as mãos nelas, em toda a juntura. E subiam também no carro uns rapazinhos carregando as trouxas e malas e as coisas de comer, muitas, que não iam fazer míngua, os embrulhos de pão. O derradeiro, o Nenego, ainda se apareceu na plataforma, para os gestos de que tudo ia em ordem. Elas não haviam de dar trabalhos. Agora mesmo, a gente só escutava o acorsou do canto, das duas. Aquela xirimia que avocava, que era um constado de enormes diversidades desta vida, que podiam doer na gente, sem jurisprudência de motivo nem lugar nenhum. Mas pelo antes, pelo depois, Soroco. Tomara que aquilo se acabasse. O trem chegando, a máquina manobrando sozinha para vir pegar o carro. O trem apitou e passou. Se foi, o de sempre. Soroco não esperou tudo sumir, nem olhou. Ficou de chapéu na mão, mas de barba quadrada, surdo, o que nele mais espantava. O triste do homem, lá, decretado, embargando-se de poder falar algumas suas palavras. Ao sofrer assim das coisas, ele, no oco, sem beiras, debaixo do peso, sem queixa, exemploso, e lhe falaram: o mundo está dessa forma. Todos, no arregalado respeito, tinham as vistas neblinadas. De repente, todos gostavam demais de Soroco. Ele se sacudiu de um jeito arrebentado, desacontecido, e virou para ir-se embora. Estava voltando para casa, como se estivesse ido para longe, fora de conta. Mas parou. Em tanto que se esquisitou, parecia que ia perder o de si, parar de ser. Assim, num excesso de espírito, fora de sentido. E foi o que não se podia prevenir. Quem ia fazer siso naquilo? Num rompido, ele começou a cantar, alteado, forte, mas sozinho pra si. E era a cantiga mesma, de desatino, que as duas tanto tinham cantado. Cantava continuando. A gente se esfriou, se afundou, um instantâneo. A gente, e foi sem combinação, em ninguém entendia o que se fizesse.
Todos, de uma vez, de dó de Soroco, principiaram também a acompanhar aquele canto sem razão. E com as vozes tão altas, todos caminhando com ele, Soroco, e canta que cantando atrás dele, os mais de trás quase que corriam. Ninguém deixasse de cantar. Foi o de não sair mais da memória. Foi um caso sem comparação. A gente estava levando agora Soroco para a casa dele, de verdade. A gente, com ele, ia até onde ia aquela cantiga. Olá! No vídeo de hoje nós vamos falar sobre um dos grandes escritores brasileiros, o Guimarães Rosa, e conhecer um pouco da sua obra. Vamos lá? Então, começamos por sua biografia. João Guimarães Rosa é mineiro, nascido na cidade de Codisburgo, no dia 27 de junho de 1908. Filho de uma família simples, Guimarães Rosa muda-se para a casa dos avós maternos, em 1918, para concluir seus estudos na capital mineira. Bom, essa mudança talvez tenha significado muito para Guimarães Rosa, não só pelos seus estudos em si, mas pela forte influência que ele tinha do seu avô. Bom, o cara, além de médico, era escritor, filósofo e professor. Bom, com a influência assim, morando com um avô, né, desse jeito, quem que não iria se apaixonar pelo conhecimento? E assim o menino então cresceu e tornou-se um dos escritores mais importantes da nossa história. Voltando para o menino João, ou Joãozito, né, como ele era conhecido, em Belo Horizonte, o ator estudou no Colégio Arnaldo, um dos mais conhecidos da cidade, em atividade até hoje. E desde muito novo, Guimarães Rosa se demonstrou amante das letras e das línguas estrangeiras. E mal sabia ele que essa paixão iria lhe render, né, um cargo de diplomata futuramente. Em 1930, Guimarães Rosa forma-se na Faculdade de Medicina, e é neste momento que ele começa a colocar suas asinhas literárias afora, publicando seus primeiros contos na revista O Cruzeiro. Após a sua formatura, Rosa chegou a trabalhar no interior de Minas, mas por pouco tempo. Características literárias de Guimarães Rosa. As obras de Guimarães Rosa estão inseridas na terceira geração modernista, ou no pós-modernismo. Devido a isso, e também às particularidades estéticas do autor, seus livros apresentam as seguintes características: o uso de termos arcaicos, linguagem poética, narrativas mais reflexivas e menos dinâmicas, experimentalismo, neologismos, estrutura narrativa peculiar e anticonvencional, regionalismo. No regionalismo, os termos e elementos da cultura regional mesclam-se com as temáticas universais. Inexistência de certezas no campo social, político, econômico e estético. Na prosa intimista, conflito existencial e fluxo de consciência, monólogo interior. Na fragmentação, a ruptura com a narrativa cronológica tradicional. Nas temáticas universais, morte, ódio, amor, medo, violência, misticismo. Nas oposições, o bem e o mal, o velho e o novo, o rural e o urbano, o oral e o escrito, o local e o universal. Eu vou citar aqui agora para vocês algumas obras de Guimarães Rosa, que são elas: Sagarana, que foi escrita em 1946, que são contos; Corpo de Baile, que foi escrita em 1956, que são novelas; O Grande Sertão Veredas, de 1956, que é um romance; Primeiras Histórias, de 1962, que são contos; Manuelzão e Miguelim, de 1964, que são novelas; Campo Geral, de 1964, que é uma novela; No Urubuquaquá, no Pinhém, de 1965, que são novelas; Noites do Sertão, de 1965, que são novelas; Tutameia, Terceiras Histórias, de 1967, são contos; Estas Histórias, de 1969, que são contos; Ave, Palavra, de 1970, que são características de diversos; Magma, de 1997, que são poesias.
O fazer poético de Guimarães Rosa. Bom, dando sequência e apontando as demais características do fazer poético de Guimarães Rosa, citaremos de imediato o ambiente interiorano, o ambiente em que ele nasceu, cercado por uma população típica do meio rural, com suas lendas, tradições e costumes. Tudo isso contribuiu para que Rosa constituísse um imaginário fundamental para a construção de seus enredos. Tendo em vista todo esse cenário rural, que serve de espaço geográfico para o desenrolar de suas narrativas, porém não o situa como um escritor meramente regionalista, circunscrito à representação dos espaços interioranos de Minas Gerais. Como ele mesmo afirma, todos os meus livros são simples tentativas de rodear e devassar um pouquinho o mistério cósmico. E essa tentativa de desbravar e desvendar o mistério cósmico faz com que o espaço físico descrito em obras como Grande Sertão Veredas, a serviço da exploração das dimensões filosóficas e psicológicas da condição humana, o que o faz com que a obra tenha um caráter universal. Os conflitos, as tensões, as angústias, ou seja, as dimensões psicológicas, sociológicas e antropológicas que envolvem os personagens colocam-nos em um patamar de universalidade. E essa então tentativa de configuração de enredos universalistas é auxiliada pela linguagem que se torna um recurso altamente expressivo. Rosa diz que o idioma é a única porta para o infinito. O aspecto linguístico dá autenticidade à caracterização de seus personagens, os quais são próximos da realidade daqueles homens e mulheres do interior do país. Bom, como prometemos desde o início do vídeo, agora nós teremos a análise do conto Soroco, Sua Mãe e Sua Filha, do Guimarães Rosa. Esse conto ele está lá no livro Primeiras Histórias, do Guimarães, e é um conto que conta com a presença do narrador observador. Ao mesmo tempo que esse narrador ele é observador, ele faz parte do povo que está ali naquele momento, né? E ele já traz ali a característica do Guimarães, que é a história está situada dentro de um ambiente interiorano, no interior, né? E o Guimarães também apresenta a descrição, ele é muito descritivo, ele descreve o Soroco, a figura do Soroco como um homem grande, que coloca medo nas crianças. E, ao mesmo tempo, esse conto, ele trabalha a questão da humanidade, né, da loucura da humanidade. Ele gira, ao mesmo tempo, em torno da separação do Soroco, dos seus únicos parentes, da sua única família, que é sua mãe e sua filha. Tanto que o Guimarães, ele cita o casamento ou o enterro, né? Ao mesmo tempo que ele traz as duas de mãos dadas, como se estivesse indo à entrada de um casamento, ele cita também a questão do enterro, que é a separação, certo? Outra coisa interessante dentro do conto de se observar é a questão do nome, Soroco. Okay? O Guimarães ele tem essa característica de criar novas palavras, né? Tanto é que ele é considerado o pai do neologismo. E aí a criação desse nome, Soroco, nos dá duas interpretações. A primeira, sou louco, parece com sou louco, né? Sou louco. E da intenção também de louco ou de socorro, que é o momento em que o Soroco ele vai se encontrar quando ele entrega as duas ali para serem levadas para o manicômio. O narrador cita que ele já teve muita paciência, que ele já tentou muito, mas agora ele não podia mais fazer, então teve que levá-las, né, entregá-las para ir para o manicômio. O início do conto já nos dá toda essa ambientação de para onde que elas vão, certo?
E o Soroco, ele fica após essa separação, após a partida, ele fica abatido, com o olhar vazio, e todos na cidade ficam com pena dele. E aí o Guimarães trabalha a questão do sofrimento universal, da dor universal, né? Naquele momento, a dor do Soroco passa a ser a dor de todos. E essa é uma característica das obras do Guimarães, que é a questão da universalidade. Os problemas que ali acontecem podem ocorrer em qualquer ambiente, certo? Não é um problema só do ambiente interiorano, ok? Então, nesse sentido, a dor do Soroco vai provocar também a dor nas outras pessoas da cidade. E de repente todos vão começar a fazer a mesma coisa que o Soroco, que é cantar daquela maneira, como se ele estivesse lembrando da sua filha e da sua mãe. E o povo, junto com ele, também está dizendo isso. Então, nesse momento também, a gente pode entender o nome do Soroco como socorro, como um grito de socorro ali naquele momento, por ele estar sentindo dor, a dor da separação. Então, é isso. Ao misturar realidade e invenção, Rosa teria alcançado realizar um feito que, na opinião de Antônio Cândido, um importante estudioso de literatura no Brasil, que sempre considerou de grande importância para a literatura de uma nação de origem colonial como a nossa, a síntese entre o universal e o particular. Essa experiência documentária de Guimarães Rosa, ela fica muito evidenciada na observação sertaneja, da vida sertaneja. A paixão pela coisa e pelo nome da coisa, a capacidade de entrar no psicológico do rústico. Tudo se transforma em um significado universal graças à invenção do autor, que subtrai o livro à matriz regional para fazê-lo exprimir grandes lugares comuns, sem os quais a arte não sobrevive, como a dor, o amor, a morte, para cuja órbita nos arrasta a cada instante, mostrando que o pitoresco e acessório, e que, na verdade, o sertão é um mundo, né? Um mundo de várias pessoas, porque, afinal de contas, uma das grandes características da obra de Guimarães Rosa são as múltiplas interpretações. Mesmo a obra já tendo, no caso elencado da Grande Veredas, a obra já tem um certo tempo, mas ela continua sempre muito atual, né? Então, nesse sentido, ela continua a permitir que nós possamos fazer N raciocínios a partir daí, né? N análise. Na extraordinária obra-prima do Grande Sertão, Veredas, há de tudo para quem sabe ler. Tudo é forte, belo, impecavelmente realizado. Essas são as palavras de Antônio Cândido, se referindo ao autor, na verdade, fazendo uma análise da obra do autor. Então ele vai dizer que, aos olhos do leitor, existem aí diversas interpretações. Há muito mais do que somente palavras ali na obra do autor. E ele continua a dizer: cada um poderá abordá-la a seu gosto, conforme seu ofício, mas em cada aspecto aparecerá um traço fundamental do autor, a absoluta confiança na liberdade de inventar. Ou seja, então nós temos aqui a característica fundamental do autor ao longo de suas obras, que é essa capacidade de inventar algo que já existe, né? Associando ali um pouco de realidade, um pouco de fantasia e dando ao leitor um novo olhar a partir dessa junção, dessa síntese, que é a característica primordial da obra de Cândido. Não é de qualquer obra que se pode dizer que nela há de tudo e que se abre a interpretações infinitas. É porque Grande Sertão, Veredas,
é uma extraordinária obra-prima, na qual tudo é forte, belo e impecavelmente realizado. Parece redundante, mas por ser a obra principal, a marcante, a divisora de águas, ela é utilizada como uma base para o estudo da crítica em relação ao autor. E como nós vimos, ela deixa bem claro que a capacidade de síntese do autor em todas as suas obras é o seu ponto mais forte. Bom, essa foi a nossa breve apresentação sobre Guimarães Rosa. Muito obrigada por assistir. Fiquem com Deus e até a próxima.